E já de volta ao vivo em coisas que você não tem ideia. Como é bom estar com você, como é bom entrar na sua casa, como é bom poder oferecer aí toda semana um médico. Toda semana um médico visita a sua casa, um médico entra na sua casa e tem aquela consulta, aquele esclarecimento e tudo isso, gente, por amor, né? Por gratuidade, né? Porque nós queremos a sua saúde física e espiritual. Por isso que existe aqui o Vida e Saúde. A gente agradece demais a sua participação. Conosco aqui o Dr. Carlos Melro, médico neurologista, que aceitou nosso convite aqui para falar sobre esta realidade, doutor. Doutor, algumas perguntas estão chegando aqui. A Elaine Cristina Fernandes de Campinas. Obrigado, Elaine, Deus abençoe. Há 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio atrás, descobriu que tem esclerose, né? Durante esse tempo, ela teve 9 surtos. Ela gostaria de saber se isso pode ser progressivo, ou seja, se ela vai continuar tendo surtos. Nossa amiga Elaine, doutor, a quem procurar nesse caso? Olá, Elaine. Realmente, o diagnóstico, a doença tem esse comportamento. Ela se manifesta por surtos, né? Provavelmente você tem um sintoma que se instala, que te gera uma dificuldade motora, ou da sensibilidade, ou da visão, ou do equilíbrio, e depois de um tempo você melhora, volta a um patamar, uma melhora total ou quase total. E justamente o tratamento, ele visa a inibir que esses surtos venham tantas vezes, né? 9 surtos em 1 ano e meio, né? Bastante, né? Então, o neurologista, ele tem essa capacidade, essa condição de oferecer um tratamento, de indicar um tratamento, às vezes um tratamento de primeira linha, se esse não der certo, buscar um tratamento de segunda linha e até conseguir oferecer uma condição de você não ter tantos surtos no decorrer de tão pouco tempo, né? Então, o neurologista tem que acompanhar e procurar essas respostas junto com você. Doutor, o tratamento, ele é cirúrgico, ele é medicamentoso, como é que é, doutor? Então, o tratamento da doença, só para recapitular, né? Certo, o tratamento certo. Agora é o momento. Da crise. Então, a esclerose múltipla ela vem em crises. Crise, surto, remissão, surto, remissão. Algumas vezes o surto é muito leve e pode até ter a opção de não tratar aquele surto, porque ele vai melhorar e não haveria necessidade de tratar. Outras vezes o surto ele é moderado, então o médico ele pode optar por tratar com uma medicação via oral, né? Ou algumas vezes o surto tem uma sintomatologia muito intensa, e aí é quando se opta por um tratamento mais intenso, endovenoso, e que busca o quê? Uma atividade anti-inflamatória imediata que vai agir no sistema nervoso e vai diminuir a intensidade daquele surto. Então, existem alguns remédios que têm essa capacidade, ou alguns tratamentos, né? Basicamente os corticosteroides, né? A cortisona, ou então, eventualmente, o uso de um tratamento, uma filtragem de anticorpos que se chama plasmaferese, ou eventualmente de imunoglobulina. Então, você trata o surto, tenta diminuir a intensidade e uma recuperação mais rápida desse surto. Aí existe o tratamento da doença em si, que são o controle biológico daquela imunidade desequilibrada. Uma coisa que está, é o surto, outra coisa é a doença em si. a bainha lá. A bainha, aquela situação, aquele descontrole imunológico que está levando a doença a ter essa manifestação. Então, são medicamentos que agem no sistema imunológico e tenta reequilibrar aquela situação. Então, é o tratamento a longo prazo. Existem vários disponíveis, alguns disponíveis no alto custo, porque não são medicamentos baratos, né? Então, o Sistema Único de Saúde, representado pela saúde do Estado, não do município, do Estado, que é a farmácia de alto custo,
fornece ou deveria fornecer esses medicamentos para o controle a longo prazo da doença. Entendi. Agora, o senhor é neurologista e cirurgião, neurocirurgião. Olha a pergunta que eu vou fazer, né? Existe, de repente, assim, sei lá, como é a bainha de mielina que está sendo desencapada ali, né? Que está aparecendo o fiozinho. Existe cirurgia naquela bainha? Existe, de repente, sei lá, uma bainha sintética que eu posso completar ali, aquela partezinha do tijolo que quebrou, eu vou lá e remendo, etc. Não existe isso. Transplante de mielina, alguma coisa assim? Infelizmente, Ainda não conseguimos ter essa resposta. O neurocirurgião ele pode atuar eventualmente na esclerose múltipla no alívio de alguns sintomas, por exemplo, a espasticidade. A espasticidade é um aumento do tônus, a pessoa fica com o tônus muscular muito exagerado e às vezes, eventualmente, alguns espasmos, os movimentos involuntários, e isso prejudica o dia a dia da pessoa. Às vezes ela poderia ter uma marcha um pouco mais perto da normalidade e a espasticidade tira esse controle, ou a dor crônica. Nesse ponto, existem algumas possibilidades cirúrgicas para melhorar o sintoma, mas não é uma cirurgia voltada para o tratamento da doença, é para tratar o sintoma. Agora, nesse caso, doutor, assim, o fato de ter esse avanço, essa progressão da doença, enfim, por exemplo, alguma alimentação que tem que ser evitada, algum efeito colateral de algum remédio, olha esse remédio para isso, cuidado com o exagero disso que pode afetar aquilo, existe isso, doutor? Assim, objetivamente, tirando o consumo do cigarro, que é bem estabelecido, não tem nada assim específico. Com um detalhe, eu vou entrar no assunto que é importante, as vacinas. Vamos supor, a pessoa tem esclerose múltipla, pode tomar vacina para gripe? Então, se a pessoa tem esclerose múltipla e está recebendo esse tratamento biológico que altera a imunidade, então, as vacinas, nós temos dois tipos de vacina. As vacinas que são feitas com o vírus atenuado, quer dizer, o vírus não está exatamente morto, ele está O princípio ativo está ali. Está ali, ele está praticamente, ele está um pouco vivo, um pouco morto. Está controlado. Ele está, esses são os vivos atenuados. Vamos dizer, no nosso dia a dia, qual é a vacina que é feita com vírus atenuados e que não é indicada ao indivíduo com esclerose múltipla? A vacina da febre amarela. Não é indicada se o paciente está recebendo o tratamento biológico, uma alteração da imunidade, então não é recomendado receber a vacina da febre amarela. Por outro lado, a vacina da gripe, a princípio pode. Essa vacina que nós temos no Brasil pode ser recebida sim. No exterior tem os outros tipos de vacina que não são recomendados para a gripe, mas essa vacina que nós temos todo ano, nesse período que muda do outono, né? Essa pode ser tomada sim e você estaria prevenindo uma infecção que pode eventualmente piorar a sua doença. Então a vacina da gripe é recomendada. Eu ia perguntar justamente as vacinas e vale lembrar para você aí que de repente está aquela situação, aquela faixa etária, enfim, que, se eu não me engano, a vacina da gripe está acabando o período aí né? Então... Acho que já acabou, né? Será que já acabou? Mas então, ou está no finalzinho, tá no então final. Procure saber se foi vacinado da gripe, estou dizendo da gripe dessa influenza, etc., da H1N1 e por aí vai, né? Então, procure saber se o prazo está finalizando para você também, se não vacinou, né, ajuda. Agora, doutor, assim, eu vou fazer essa pergunta. Eu não sei se eu tenho, mas eu não quero ter, mas eu estou nessa faixa etária. Então, eu vou lá e vou tomar aquele medicamento para prevenção. Então, antes que aconteça, eu estou me prevenindo, né? Aí eu vou me entupir de remédio, né? Porque, toma isso, enfim, sei lá, eu vou tomar ginkgo biloba porque isso aqui é bom para a memória, então previne isso. Eu posso ter algum tipo de medicamento preventivo
ou isso é automedicação? Não. Não. Não existe esse preventivo existe, aí. infelizmente não existe. Podemos pegar assim uma família, um indivíduo com alta chance de desenvolver esclerose múltipla, um irmão gêmeo de um outro paciente que já tenha, e se fosse possível, né, dar a ele uma medicação que prevenisse a doença, mas infelizmente não temos isso disponível. Ou seja, tem que esperar a manifestação. A manifestação e o diagnóstico correto. O diagnóstico, como eu disse, ele é muito minucioso, é um decreto de uma mudança de vida muito grande para ser feito de uma forma muito superficial. Então, tem que ser feito corretamente por neurologistas, especialistas, para que a pessoa realmente, embora receba uma notícia ruim, receba a certeza de que está na mão de um colega, de um médico que vai saber conduzir esse tratamento no decorrer da vida da pessoa. Só para tranquilizar aqui a nossa amiga Dona Maria José de Almeida Pereira, de Ipameri, isso, lá em Goiás, acompanhando o programa. Obrigado, Dona Maria José. Ela gostaria de saber se uma pessoa acima dos 60, né, acima dos 60, pode ter essa doença, né, chamada esclerose múltipla. Pode, é mais raro, mas... É raro, foge muito da faixa etária. 60 anos já está fora, então o diagnóstico tem que ser dividido com outros possíveis diagnósticos que possam explicar os sintomas que ela estaria tendo, né? Uma pessoa, por exemplo, doutor, está fazendo uma ressonância, a ressonância magnética, o senhor falou. Ela pode ter um surto naquele momento, já há casos em que a pessoa está sendo tratada e durante o tratamento pode ter um surto? Pode acontecer, tanto que apesar do tratamento, o ideal seria que a pessoa tivesse nenhum surto mais, né? Mas existem respostas diferentes ao tratamento. Tanto por isso que existem diversos medicamentos disponíveis para o tratamento da esclerose múltipla, porque só não dá a resposta a todas as pessoas, né? O que a gente percebe, a ressonância ela tem a capacidade de mostrar uma lesão que está em atividade, uma lesão aguda que está em atividade, aquele surto, a gente consegue enxergar na imagem de ressonância que aquele surto está ali naquela imagem. Entendi. E os outros surtos que vieram anteriormente, eles têm uma cicatriz, eles representam uma cicatriz na ressonância. Isso é possível, a gente diferenciar a idade de cada imagem que a ressonância está mostrando para nós. Eu acho que foi a Viviane, doutor, que a gente perguntou aqui, que ela estava em tratamento 10 anos, etc. Depois, assim, o médico, segundo ela, deu alta, enfim. Mas a pergunta é assim, a pessoa que está se tratando de esclerose múltipla, está se tratando lá, e ela percebe que ela está bem. Ela percebe que ela está bem, ela percebe que não tem aqueles episódios de surto, etc. Então, ela acha que ela já está bem, ela acha que ela está curada, interrompe o tratamento, né? Ela sabe que ela tem que tomar isso, que vai acompanhar para a vida toda, né? Ela interrompe o tratamento. Amanhã depois pode aparecer, inclusive, com uma gravidade maior, com uma intensidade maior, doutor? Aí tem que começar tudo de novo? Pode, porque a doença ela fica recuada ali, né, pela medicação. Por exemplo, Claro. A gravidez. Os surtos, a esclerose múltipla, durante a gravidez, ela tem um controle, ela ameniza durante a gravidez. A própria gravidez protege. Alivia. Porém, após a gravidez, parece que a doença ela ficou recuada e após... Deu aquela trégua, aquela pausa. Deu aquela trégua e depois vem com uma força um pouco maior durante um período pós-gravidez. Então, se a pessoa está controlada com medicação, a não ser que o médico fale, realmente existe aqui uma possibilidade de a gente tentar diminuir, da gente tentar retirar, mas isso sempre com um controle médico, porque por menos que não esteja dando sintoma, a doença ela pode estar controlada sem sintomas, mas ela pode estar lá escondidinha lá e dando uma manifestação que nós chamamos subclínica.
Né? E justamente antes de chamar o intervalo, doutor, assim, a pessoa tem esclerose múltipla, a mulher tem esclerose múltipla, etc., naquela fase reprodutiva, etc., etc., e ela está planejando engravidar, né? Pode, mesmo tendo, ou como é que fica? Ela tem condições de engravidar, organicamente ela tem condições de engravidar. Agora, a medicação, os remédios de controle da doença, esses biológicos, esses remédios que retardam a evolução da doença, eles não são recomendados a serem usados durante a gravidez. Então, se ela tem essa opção de engravidar, ela vai ter que parar o remédio. E aí é uma certa sorte, né? Vai jogar com a sorte. Mas aí como é que fica, doutor? Se a pessoa está lá, tem esclerose, quer ser mãe, tem um sonho, não pode? Tem que suspender o remédio. Tem que suspender o remédio. Tem que suspender o remédio. Gente, vamos chamar um intervalo. Na sequência, temos mais um bloco, mais aquelas dicas, mais aquelas informações aí para você aqui no Vídeo Saúde. A gente volta, você merece, viu?